ao meu coração. Deus fala comigo através desta palavra. Por isso eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Amém. Nós vamos então para a segunda lição, cujo tema, começamos a semana passada, é uma série, Não Mates o Evangelho, não é? Digam lá todos comigo, não mates o Evangelho. Semana passada comecei por dizer que ler a Bíblia sem o olhar de Jesus Cristo, ela pode tornar-se o livro mais perigoso do mundo nas mãos do homem. Bem que a palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito de Cristo dá a vida, nos liberta, nos perdoa. As Escrituras, e principalmente a lei condena-nos, mas Cristo nos libertou e nos perdoou. E por isso, quando nós começamos a ler a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, nós não podemos nunca nos esquecer de lê-la, mas com o olhar de Cristo. O que é que Cristo pensa sobre aquele assunto? Porque por vezes, o que acontece muitas vezes, e por isso o título desta mensagem é Não Mates o Evangelho tem sido morto porque pessoas tiram do contexto das Escrituras, tiram o olhar de Cristo, tiram o espírito do Evangelho. E quando nós retiramos o espírito do Evangelho das Escrituras, elas podem se tornar perigosas, podem ser usadas de maneira para manipular muitas pessoas. E muitas pessoas acreditam por vezes em coisas que estão na Bíblia, e porque eles dizem que estão na Bíblia, então supostamente então é Deus. Então se está na Bíblia é para se fazer. E quando nós vamos ver depois essa prática sem o olhar de Cristo, sem o olhar do Evangelho, ela pode se tornar problemática e trazer morte para a vida da pessoa, morte espiritual. Semana passada nós demos 2 exemplos. Falamos de 2 de Crónicas 20 e também de Mateus 18. Hoje vamos dar mais 2 exemplos. E vamos começar com o exemplo de Abraão, que levou o seu filho para sacrifício. Vamos a Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. E vamos ler a partir do versículo 1 até o 12. Gênesis 22, do versículo 1 a 12. Eu vou ler então, vocês acompanham. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Esta palavra tentou, na verdade, provou. Noutras traduções aparece a palavra provou. E nós vamos ver que Deus não tenta ninguém. Nós já vamos ver daqui a pouco que Deus não tenta ninguém. Deus faz prova a todos nós, mas Ele não nos tenta. Então diz aqui que aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, isto é, em sacrifício, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento. Tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho. Fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Digam todos comigo, e ao 3º dia. Quem é que já ouviu esta expressão? E ao 3º dia? Quem é que ressuscitou ao 3º dia? Cristo. E ao 3º dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento,
E agora presta atenção ao texto. E eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Quer dizer, nós vamos lá, mas depois voltamos. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto, pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo, a faca, na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro e o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo, a faca, para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, glória a Deus, lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço. Digam todos comigo: não estendas a tua mão sobre o moço. E agora leio eu: e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu único filho. O teu filho, o teu único. Irmãos, você sabe como é que muitas pessoas leem esta passagem? E como é que ela é pregada hoje em muitas igrejas? Ela é pregada assim: Deus pede o filho a Abraão para o matar. Assim devemos nós sacrificar, dando a Deus o nosso melhor, dando o que é mais precioso. E o resultado de muitas destas pregações, sem o olhar de Cristo, sem o Espírito de Cristo dá nisto, sabe o que é que dá? Pessoas entregam casas, carros, poupanças, fortunas, todo o tipo de bens aos homens de Deus. Tens que sacrificar, tens que dar o teu melhor para Deus. Assim como Abraão pegou no seu filho, o seu único filho, o melhor que ele tinha, ele deu a Deus e sacrificou a Deus. Irmãos, este é o discurso muito usado, principalmente para pedir dinheiro. E isto não fala de dinheiro aqui. Aleluia. Por isso eu cada vez tenho mais amigos. Amém? E tenho. Em primeiro lugar, eu quero dizer à igreja toda e a todos aqueles que irão ver e ouvir esta mensagem o seguinte: preste bem atenção ao texto, porque em primeiro lugar Abraão nunca quis dar o seu filho a matar em sacrifício. Nunca houve vontade de Deus, aliás, de Abraão, de dar o seu filho. Abraão não queria dar o filho, porque Deus prometeu-lhe aquele filho. Foi uma promessa de Deus. Então agora Deus dá e Deus tira. Amados, Abraão não estava a perceber o que é que estava a acontecer. Isso eu entendo. Ele foi obediente a Deus, à voz que ouviu. Mas no coração de Abraão, nunca ele quis sacrificar o filho. Mas Abraão foi mais longe. Em segundo lugar, nós vemos aqui o seguinte: Deus não matou Isaque. Você viu Isaque sacrificado? Não, Isaque não foi sacrificado. Isaque viveu e por isso não foi sacrificado. Em terceiro lugar, nós sabemos que Deus pode fazer o que quiser. Quem é que acredita que Deus faz o que quer? Ele faz o que quer. Se Ele nos quiser matar todos nós hoje, Ele mata. Se Ele te quiser matar hoje, é num instantinho que tu vais. Mas o resultado final foi aquela frase: não estendas a tua mão sobre o moço. Não estendas a tua mão sobre o moço.
Abraão foi colocado à prova. E nós vamos ver em Hebreus, já vamos abrir lá, que Abraão foi na esperança que Deus tinha poder para fazer ressuscitar o seu filho. Ele não estava a entender porque é que Deus estava-lhe a pedir o filho, mas ele foi na fé, na confiança, de que mesmo que ele matasse ou que espetasse o cutelo no filho, mesmo que ele fosse morto naquele dia, ele sabia, no íntimo, no coração dele, que Deus tinha poder para ressuscitar o filho. Porque ele disse, nós iremos ali àquela montanha e voltaremos. Ele sabia que não ia perder o filho. Ele confiava ao ponto, ele não estava a perceber porque é que Deus lhe pediu aquilo, mas ele sabia no seu íntimo que ele não ia perder o filho. Ele não ia perder o filho, porque aquilo foi uma promessa de Deus para ele. Uau! E você diz assim, mas pastor, porquê é que você diz isso? Ah, porque Hebreus testemunha isso. Veja lá, Hebreus capítulo 11, Hebreus 11, versículo 17. Glória a Deus. Por isso é que Abraão é pai da fé. Por que é que ele é o pai da fé? Porque ele foi o primeiro a acreditar no poder da ressurreição. Uau! O que é o Evangelho? É a mensagem da ressurreição, da vida eterna. E Abraão creu, olha aqui versículo 17. Diz assim, pela fé, veja só, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, lá vem aqui a palavra provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou, olha aqui, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou, ou por outras palavras, ele recuperou o seu filho. O filho não foi sacrificado. Porquê? Porque, preste bem atenção, Abraão sabia que Deus era poderoso, que até dos mortos o ressuscitar. Por isso é que a Bíblia diz que Abraão ouviu o Evangelho. Abraão viu os dias de Cristo e creu. E por isso ele creu no poder da ressurreição. Ele sabia que mesmo que ele não estava a perceber porque é que Deus estava a fazer levar o filho para sacrificar. Ele estava disposto a obedecer a Deus, mas ele sabia que naquele dia, mesmo que ele espetasse a faca, não era o final da história, porque Deus tinha poder até dos mortos o ressuscitar. Glória a Deus. Uau, irmãos! Em momento algum, Abraão contou com a morte do seu filho, mas com a ressurreição dele. E não é por acaso que tudo aconteceu ao terceiro dia. Como uma figura, foi uma figura daquilo que havia de acontecer com Cristo. Cristo venceu a morte, foi as primícias da ressurreição. Abraão viu esses dias e por isso ele creu e ele é o pai da fé. Agora eu pergunto, será que ele perdeu o filho? Não perdeu. Nem Deus matou, nem permitiu. Não estendas a tua mão sobre o moço. Mas sabe uma coisa? Quando se ouve uma pregação destas que não se explica e se retira o olhar do Evangelho, e se retira o Espírito de Jesus Cristo e do Evangelho, nós entramos muitas vezes numa fase em que alguns irmãos, bastantes cristãos infelizmente hoje, têm aquilo que eu diria surtos abraâmicos. O que é um surto abraâmico? É querer copiar a fé de Abraão sem perceber do que é que está a acontecer ali. Querer ser justo demais. E há uma pessoa na Bíblia que quis copiar isso e deu-se mal.
é o juiz Jefté. Veja aí em Juízes, no livro dos Juízes, no capítulo 11. Juízes 11. Versículo 30. E diz assim a palavra de Deus. Digam todos comigo, Jefté votou um voto ao Senhor. Olha para mim. Este homem foi juiz sobre Israel. Houve uma temporada, um tempo em que Israel não tinha reis, eram governados por juízes. E este homem era um homem que o Espírito Santo, o Espírito do Senhor se usava dele. Diz aqui no versículo 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Então este homem era um homem que temia a Deus, era filho de uma prostituta, não tinha uma história muito interessante este homem, mas se tornou-se juiz de Israel, tinha o Espírito Santo e mais, ele teve que enfrentar os filhos de Amon, que eram os inimigos naquele tempo de Israel, uma nação, os amonitas. E ele foi fazer um voto, ele foi fazer uma promessa ao Senhor. E o mais engraçado, irmãos, é o seguinte, é que você vai perceber que este homem fez uma promessa sem sentido algum. Muitas vezes nós também fazemos promessas sem pensarmos. Porquê? Porque vamos baseados muitas vezes nas histórias deste e daquele, ouvimos falar que certa pessoa conseguiu um objetivo na vida e agiu desta maneira, e depois ouvimos a história de Abraão que sacrificou, e depois nós começamos também a entrar assim num espírito abraâmico, assim uma coisa estranha. E olha o que ele fez, diz assim, Jefté votou um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres aos filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Uau! Deus não lhe pediu nada disto. Você está a ver? O quê? Aquele irmão vendeu a casa e deu tudo na igreja, também vou vender a minha. Aquele irmão, o quê? Deu um cheque grande lá para a igreja, lá para o projeto não sei o quê, para lá que eu também não vou ficar atrás. O outro irmão fez não sei o quê e Deus deu-lhe uma casa nova, eu também quero uma casa nova, então eu vou sacrificar. E então anda essa conversa do tens que sacrificar. Tens que sacrificar. Alguém por acaso já ouviu esta conversa? Tens que sacrificar. E olha o que aconteceu, versículo 32. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Menite, 20 cidades, e até Abel, que era Amim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, à sua casa, eis que a sua filha se saiu ao encontro. Uau! Quem foi a primeira pessoa que saiu da casa dele? Foi a filha. Com adufes e com danças, e era só a única filha que ele tinha. Não tinha outro filho, nem filha. E aconteceu que quando viu, rasgou os seus vestidos e disse, ah, filha minha, muito me abateste, e és de entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. Ele sabia o que é que tinha que fazer. E você, se ler a história depois em casa, ele sacrificou a filha. Mas Deus não lhe pediu a filha nenhuma. Você vai ver para trás e vai ver para a frente, você nunca viu Deus pedir sacrifício nenhum para ele ter vitória sobre os inimigos.
Graças a Deus que hoje o Evangelho nos diz que Cristo se sacrificou por nós. Nós hoje temos direito a ter acesso a Deus por causa do que Cristo fez por nós. Hoje não precisamos de fazer nenhum sacrifício para sermos atendidos por Deus. No entanto, as pessoas andam enganadas. Quando eu andava na Igreja Católica, éramos ensinados, eu e minha mãe éramos ensinados, sabe a quê? A sacrificar. Quantas vezes eu subi as escadarias lá de Lamego, lá da chamada Senhora dos Remédios. Jesus, cada vez que olhava para a escadaria, ia, meu Pai do céu. Mas eu não subia a pé, de joelhos. Era de joelhos. E o bom Jesus de Braga, o bom Jesus de Braga. Mais outra escadaria. É engraçado que nunca era para descer, era sempre para subir. Que raio, que aquilo era mesmo difícil. E depois íamos a Fátima, dormíamos lá, famílias juntas nos mesmos quartos, aquilo era uma grande confusão. Mas estávamos lá todos para fazer os sacrifícios, era as velas, era isto, era aquilo. E tudo naquele intuito de Deus nos ouvir as nossas preces. E o ser humano, ao longo da história toda, ao longo de toda a história, sempre teve esta tendência de sacrificar, de buscar outros deuses, de fazer coisas para além daquilo que Deus nos pede. Aquilo que aconteceu com Abraão aconteceu uma vez. Você só vê aquilo uma vez. Deus não está sempre a pedir os nossos filhos. E mesmo assim, Deus não matou o filho. Deus não matou o filho. Matou o filho. Deus matou o filho. Não, não matou. Isto é, Abraão não perdeu o seu filho. Abraão, podíamos dizer a seguinte, Abraão não perdeu o seu apartamento. Abraão não perdeu a sua casa. Abraão não perdeu o dinheiro de poupança que estava lá durante anos de sacrifício. Aí sim, sacrifício de trabalho. E que muitas vezes nós entregamos, eu falo por mim, entreguei dinheiro nas mãos da igreja, quando depois, mais tarde, vim a ver como é que aquilo era gasto. Isso é outra história, fica para outra lição. Mas porquê é que nós agimos assim, irmãos? Porquê? Eu vou dizer porquê. Há um problema em nós. Nós temos todos um problema. Sabe qual é o nosso problema? Vamos abrir lá em Tiago, capítulo 1. São os chamados surtos abraâmicos. Deu-nos um surto. Deu-nos assim uma pancada. Tiago 1, versículo 13. Há uma coisa boa no Jefté, é que ele foi um homem de palavra, cumpriu a palavra. A Bíblia até diz, se tu fazes um voto a Deus, é melhor que tu cumpras. E até a Bíblia diz, se tu prometes alguma coisa e depois vens a saber, eu vou ficar prejudicado, cumpre na mesma. Porque então tem cuidado com a tua boca. Por isso Jefté disse à filha, abri a minha boca. Ó Senhor, por outras palavras, à moda portuguesa falei demais. Quantas vezes nós às vezes falamos demais? Falamos o que não devemos, prometemos acima daquilo que nós conseguimos cumprir. E depois levamos por tabela. E pior, quem depois tentar fazer de tudo para não cumprir a palavra, ainda fica pior. Ainda fica pior. Então, o lado bom de Jefté é que o homem levou aquilo à risca, mas perdeu a filha. Perdeu a filha. Há sempre solução, mas ele cumpriu porque naquela altura havia até fazia parte do princípio da lei. Se tu fazes um voto, então cumpres. Mas porquê é que nós às vezes agimos assim? Sabe porquê? Olha aqui, versículo 13. Tiago 1,13.
Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Diga assim, Deus não me tenta. Então, pastor, se Deus não me tenta, o que é que eu sinto? Que tentações são essas? Vêm de quê? Então já vamos ver. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, presta atenção, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos, não erreis. Ei, não erres. Toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto. Deus não tem mal nenhum para nos dar. Deus não quis tirar o filho a Abraão, ele só estava a prová-lo. Aleluia! Deus não quer tirar as tuas poupanças, Deus não quer tirar a tua casa, Deus não quer tirar nada disso. Descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Irmãos, porquê é que nós caímos? Porquê é que nós somos tentados nisto? Por causa de nós mesmos. Por causa de, muitas vezes, sabe do quê? Da moral. Às vezes nós queremos dar uma de moral, queremos mostrar às pessoas que somos pessoas de fé. Nós queremos mostrar às pessoas que nós também estamos aqui, sou de fé. Por isso é que Jesus Cristo diz assim, olha que a tua mão direita não veja, ou que a tua mão esquerda não veja que a tua mão direita dá. Tu, quando tu queres dar, não toques o sino. Mas muitas vezes queremos tocar o sino. Nós queremos tocar o sino. Queremos dar uma de moral. Jefté quis dar uma de moralista, ele era juiz. Quis dar uma de Abraão. Quis imitar a fé do Abraão. Se o Abraão fez assim, fez aquela promessa, então parece, às vezes, vou usar um termo político, parece aquele presidente, antes deste atual, não é? Que foi para além da Troika. A Troika foi não sei o quê, e ele foi para além ainda. E às vezes Deus fala uma coisa, mas nós ainda queremos ir para além daquilo que Deus fala. Os irmãos estão-me a perceber? Porque se Deus não fala, então porquê é que vamos fazer o que Deus não fala? Porque nós queremos dar uma de moral. É os nossos caprichos. Nós queremos dar nas vistas sem querer também. Nós queremos, caímos na tentação do capricho. Ou então, algumas vezes também é por ignorância. As pessoas não sabem melhor. Então se o pastor diz, então é porque. Existem até casos de igrejas que montam uma secretaria à entrada da porta, e isso eu vi com os meus olhos, portanto, ninguém me contou, eu vi, em que as pessoas passavam os carros logo para o nome da igreja, davam os carros e estavam lá os papéis e tudo, já tudo para assinar. Jesus não, é mesmo verdade. Passam logo o nome do carro para a igreja. Os terrenos, o nome do terreno passa logo para a igreja. E aquilo está tudo montado, parece quase as finanças, quando montam uma operação de stop, ou paga já, ou então fica sem o carro. Sim, diga. Mas pronto, isto para dizer o quê, irmãos? Que infelizmente, quando nós ouvimos esta história do tu tens que sacrificar, tens que dar, tens que não sei o quê para teres tu queres ter negócios sobrenaturais, então sacrifica. Tu queres ter não sei o quê, então até canetas ungidas se vende para assinar contratos sobrenaturais. E isto tem que começar a ser falado, porque às vezes parece que, às vezes o pessoal está assim, não sei, não entendo. É um espírito do engano. E nós temos que falar estas coisas porque o povo precisa de ouvir a verdade.
Me dói muito o meu coração, irmãos. Você não sabe, às vezes eu passo dias aí que eu sofro ao ver pessoas a fazerem disparates incríveis a troco do nome da fé, que não é fé nenhuma, é um surto abraâmico, é um surto que dá na pessoa. E por causa do engodo, porque no fundo, sabe o que é que acontece? Eu falo por mim, no fundo, a gente pensa assim, bem, se eu der isto, Deus vai multiplicar, então vou ficar melhor. É aquela coisa que está lá, com concupiscência da loteria. A ver se me sai a loteria. Já que não saiu a comprar o bilhete, pode ser que seja na igreja, porque o Senhor vai abençoar. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Se você pergunta assim, pastor, mas a igreja não precisa de dinheiro para ter as necessidades supridas? Claro que precisa. O que é que Deus fala sobre a questão de dinheiro? Que nós devemos dar as nossas ofertas, os nossos dízimos por amor. Não por obrigação, não por imposição, mas damos. Damos por amor e damos do coração, damos porque queremos, não porque alguém anda aí porque às vezes usa-se muito essa tática assim. Alguém anda aí com uma pistola a apontar à cabeça, não anda com pistola, mas anda com palavras de condenação, de falta de fé. Tu não tens fé, tens que sacrificar, tens que fazer como o Abraão fez, e tens, e pum, aquilo é pior que uma pistola. Porque a pessoa às vezes ela já nem vai a pensar em ficar rica, ela já está a pensar assim, se calhar Deus não gosta de mim. O outro irmão deu o carro à igreja e o pastor diz assim, olha aqui as famílias que nos deram os carros, olha o que deram isto, olha este deu isto, este deu aquilo, e então a malta começa tudo, se ele deu e não deu, eu gostou mal. Por isso é que o pastor gosta mais dele, por isso é que o pastor gosta mais daquele. E comigo, oh glória. Aleluia. E por causa da concupiscência somos tentados. Se não é da ganância, é a concupiscência de também não ficar atrás. Eu tenho que mostrar que também sou pessoa de fé. E às vezes, como eu já vi casos de pessoas que pedem até dinheiro emprestado para dar na igreja só para mostrar que eles são de fé também. E é uma tristeza ver uma coisa destas, irmãos. É uma tristeza ver uma coisa destas. É muito triste. E eu pergunto, onde é que está o olhar de Jesus aqui? Nenhum. Jesus diz assim, que a tua mão direita não saiba o que a tua mão esquerda não saiba que a direita dá. Não toques o sino. Dá por amor. Dá porque tu queres e porque tu podes dar. Ajuda, abençoa as famílias, ajudamos uns aos outros, mas tem que estar aqui o coração. Tem que estar aqui o coração. Vamos a Hebreus 10. Agora eu quero dizer também uma palavra, o seguinte, a todos vocês e aqueles que irão ver também esta mensagem. Você está a ouvir uma pessoa que, se eu lhe fosse dizer assim, o que eu já dei e o que disparates eu já fiz na minha vida, você ficava assim com a boca assim, é verdade, irmãos. Isto para dizer o quê? Quero dar uma palavra de consolo a todos vocês e para mim também, que eu preciso de ouvir isto mais uma vez. Todo o disparate que você fez do passado, e eu fiz também, eu quero que você faça este exercício e uma decisão na sua vida. Esqueça isso. Dê isso como morto, porque a semente tem que morrer mesmo. Houve algum tempo da minha vida que eu andava a bater mal na minha cabeça a pensar nas coisas e a pensar, mas como é que foi possível eu ter caído num engodo destes? E quando a gente começa a ficar ali, ficamos amargurados a pensar naquilo, e aquilo, enquanto estiver ali amargura, estamos a patinar, irmãos. Não patines mais na vida. Esqueça isso. Está dado. Glória a Deus. E o Senhor Deus tem poder para voltar a reconstruir tudo aquilo que nós para trás ficou morto. Porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida.
Hebreus 10, no versículo 1 diz assim, este Hebreus é muito importante para nós termos esta fé, irmãos, de que nós não precisamos mais de fazer sacrifícios nenhuns, porque Cristo é o nosso sacrifício. E diz assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, poderá aperfeiçoar os que a eles se chegam. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, está-se a referir ao passado, ao tempo da lei, porém cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Na lei obrigava a fazer sacrifícios, mas nunca esses sacrifícios agradaram a Deus. E depois diz aqui, versículo 9, então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade, tira o primeiro, isto é, tira a lei para estabelecer o segundo, que é a graça, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Feita quantas vezes? Uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados, isso era no passado. Mas este segundo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação, sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus corações e as escreverei nos seus entendimentos. Acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Porque onde há remissão destes, não há mais oblação, não há mais sacrifício pelo pecado. E todos digam comigo, amém. Então, amados, quantos sacrifícios temos que fazer para Deus nos ouvir? Aleluia. Está tudo dito, irmãos. Acho que não preciso dizer mais nada sobre este assunto. E agora, para terminar, vamos para o segundo assunto. 1 Coríntios 5. Vamos falar sobre entregar o corpo a Satanás. 1 Coríntios 5. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, à igreja de Coríntios, ele entra assim de carrinho, uma expressão de quem gosta de futebol, não é? Ele entra mesmo de carrinho, mesmo para rasgar o verbo. E a certa altura diz aqui, capítulo 5, versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós prostituição, e prostituição tal que nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Olha para mim, irmãos, ele faz aqui uma declaração muito forte. Há aí uma pessoa, ele sabia quem era, mas não está lá o nome dele não aparece aqui, o nome dessa pessoa. Há aí uma pessoa que pratica um tipo de prostituição, abusando da mulher do seu pai. Ele diz, a expressão é mulher do seu pai, portanto não podia dizer a mãe, mas não é a mãe. Então entendemos que será a madrasta. E ele tinha relações sexuais, abusava dela. E Paulo entra e diz
Nem nos gentios há esse tipo de prostituição. Ora, nós sabemos que é um bocadinho aqui exagerado, porque os gentios, ou o mundo, o que é que nós quisermos chamar, infelizmente sabemos que há este tipo de problemas. Mas ele entra e começa a dizer: estáis enxados, nem ao menos vos entristecestes por não ter sido entre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente aí na igreja, que o que tal ato praticou em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Digam todos comigo: seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Bem, irmãos, olhem para mim. Você pode imaginar o clima da situação. Era de cortar a faca. Porque uma entrada de carrinho destas é muito forte. E ele diz assim: seja entregue a Satanás, para que o corpo dessa pessoa desfaleça. No fundo, ele está a rogar mesmo que aquele rapaz sofra no seu corpo. Não sei que tipo de sofrimento seria, mas que o corpo iria padecer. Seria entregue para Satanás fazer o que bem quisesse daquele rapaz, porque ele considerou-o um iníquo. A única coisa boa que Paulo aqui menciona é que, para que no dia do Senhor Jesus seja salvo, pelo menos há uma coisa boa: ele não desejava que o rapaz fosse para o inferno. Já não é mau. Agora eu quero falar-vos uma coisa aqui assim. Quando nós lemos as cartas de Paulo, nós achamos que Paulo foi perfeito em tudo. E há até um grupo de irmãos abençoados que se eles não tiverem cuidado, quase que se substituem Jesus por Paulo. Parece que Paulo é o máximo. Paulo é o que veio revelar a graça. Paulo é não sei o quê, as revelações paulinas. E então Paulo está lá num pedestal que mais um pouco, se a gente não tiver cuidado, Jesus sai daí para entrar o Paulo. Mas lembrem-se que até o Novo Testamento nós temos que ler com o olhar de Jesus Cristo também. Nós não podemos tirar Jesus Cristo das Escrituras todas, da Bíblia toda, porque senão corremos o risco de matar o quê? O Evangelho. Não mates o Evangelho. Então, assim como no Velho Testamento você via coisas boas de certas pessoas e as menos boas, nós também vemos aqui coisas boas de Paulo e as menos boas. E porquê que as coisas menos boas ficaram na mesma registadas? Para nosso ensino, para aprendermos. Para aprendermos que até o melhor pastor que você possa considerar também tem os seus erros, tem os seus exageros. Eu acredito que todos vocês que estão aqui gostam de mim, mas se calhar vai haver um dia que você vai ver assim: epá, o pastor hoje acordou mal disposto. É normal. Acordou com a telha. E eu só peço a vocês que quando eu tiver um dia desses da telha, que vocês tenham paciência comigo. Agora, isto ficou escrito, e o que é que acontece quando a gente usa esta escritura, e os pregadores hoje usam muitas vezes esta escritura para disciplina nas igrejas? Entrega-se o irmão a Satanás. Ele não obedece, não faz o que eu digo, vamos aqui já fazer uma oração e vamos entregá-lo ao diabo. E eu pergunto: quem é que te deu a ti e a mim autorização para fazer uma coisa dessas? Não, mas vem da Bíblia, Paulo fez. Já vai ver que Paulo se arrependeu. Paulo se arrependeu disso. É que nós temos que ler a Bíblia, irmãos. Nós não podemos ler versículos isolados. E o mais engraçado é que se você só vê isto acontecer uma vez, se ele fizesse isso em várias igrejas, ou será que todas as outras igrejas eram perfeitas, só Coríntios é que era esta confusão? Não, havia problemas em todas as igrejas. Mas porquê é que ele fez isto? Não faço a mínima ideia. Um dia, quando estivermos com ele, fazemos a pergunta.
Não posso dizer o que eu não sei. Não faço a mínima ideia. Agora eu digo-vos uma coisa, pela graça de Deus, eu, José Fidalgo, prefiro escolher o olhar de Jesus Cristo do que o olhar de Paulo. Eu prefiro andar no Espírito de Cristo do que o Espírito de Paulo. E eu prefiro, mesmo quando eu vejo algum irmão que não está tão bem na vida ou que anda a fazer disparates, eu prefiro continuar a ser misericordioso com esse irmão, a esperar o melhor dele, do que alguma vez eu entregar esse irmão a Satanás. Eu prefiro ser assim. Eu sou assim. É uma escolha minha. Olha, cada um escolhe o que entende. Um dia vamos todos ter que dar contas a Deus. E hoje, infelizmente, há esta prática em algumas igrejas. A coisa não vai bem, vais fazer aqui, faz Santa Ceia. Como eu já aqui disse, né? Uma vez eu fiz parte de uma Santa Ceia para entregar um certo bispo a Satanás. Mas não era só por ele ter o corpo com problemas. É que ele fosse mesmo para o inferno. É verdade. E hoje eu sinto-me envergonhado por ter feito parte de uma coisa dessas. Já pedi perdão a Deus sobre isso. Mas não era só eu que estava lá muita gente nessa reunião. E sei muito bem das palavras que foram faladas e da ceia que se tomou. Como é que alguém pode usar a Santa Ceia, que é elemento de união, que é elemento de bênção, que é elemento de redenção e amor, para amaldiçoar seja quem for? Isto é um surto que se dá na mente de alguns líderes. Eles ficam surtados, eles perdem-se completamente. Porque normalmente nós às vezes ficamos assim, tipo assim, pastores, começamos a ter alguma fama, começamos a ter algum poder e nós achamos que já somos quase como semideuses. Mas vamos ver aqui o versículo 13, diz assim: mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Olha só, tira esse tipo da igreja, põe-o na rua. Irmãos, deixe-me dizer aqui, aproveitar para dizer o seguinte: que Deus me ajude, mas eu nunca irei pôr ninguém fora da igreja. Nunca. Que Deus me ajude. Se alguém um dia quiser ir embora, é com a pessoa. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu prefiro continuar a ter aquele olhar de Jesus, quando Jesus olhou para aquela prostituta e disse assim: então ninguém te condenou? Não, ninguém. Então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Essa é a resposta que eu quero dar a qualquer irmão da igreja que não esteja tão bem. Olha, eu quero orar por ti para que tu saias daqui hoje e que não peques mais. Vai, mas não peques mais, porque eu não te vou condenar. Eu prefiro ter este olhar. Eu prefiro ter este olhar. Jesus nunca amaldiçoou ninguém. Vocês lembram semana passada aquela passagem quando vieram os discípulos: queres que eu mande fogo do céu e que esta malta morra já aqui toda? Eu vou já pedir que venha fogo. E Jesus diz assim: vocês não sabeis que espírito sois. Eu não sou esse espírito que vocês estão aí a falar. Eu não sou assim. E agora veja aí 2 de Coríntios, capítulo 2, para terminar esta mensagem. 2 de Coríntios 2. Na segunda carta a Coríntios, Paulo vem mansinho que nem um cordeiro. Diga comigo, oh glória. Capítulo 2, versículo 1. Eu quero encorajar, se vocês puderem, nestas próximas semanas, leiam a carta, a 1ª e a 2ª Coríntios, é muito interessante. Vocês veem as nuances, vocês veem o modo como Paulo aborda os assuntos, como na primeira carta ele é duríssimo, ele entra de carrinho, e na segunda carta ele vem de outra maneira. E olha aqui, capítulo 2, versículo 1 diz assim, presta atenção ao texto: mas deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque aquela igreja estava triste, irmãos.
Estavam todos tristes. Não é fácil determinar uma coisa daquelas para um membro da igreja. Ele estava a fazer uma coisa errada? Estava. Não tinha nada que se deitar com a mulher do pai dele. Isso é feio. É mau exemplo. E ele diz assim: eu já deliberei isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque, se eu vos entristeço, quem é que me alegrará? Senão aquele que por mim foi contristado. Por mim foi contristado. E escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, que a minha alegria é de todos vós. Porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Lá vem ele agora de mansinho: tenho, vos amo imenso. Versículo 5. Porque se alguém me contristou, quem é que sabe que alguém contristou Paulo? Contristou, para ele declarar assim: seja entregue a Satanás, ele estava full com o rapaz. Agora eu vou aqui pintar um bocado a manta. Provavelmente ele até era amigo daquele rapaz, davam-se bem, sei lá, não sei, isto agora sou eu a pensar, não é? Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não subcarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. De demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Lá está a singular, está a falar de uma pessoa. Nós não sabemos o nome da pessoa, mas dá para entender, porque se você ler a primeira carta a Coríntios, você vê que há ali uma pessoa que é o alvo, foi entregue a Satanás. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber que sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Paulo reconhece que há muita tristeza na igreja de Coríntios. Ele próprio está triste e reconhece que ele é a causa da tristeza de todos. Ele é a causa da tristeza de todos. Paulo reconhece que se não perdoarmos seremos vencidos por Satanás. E é necessário que nos apressemos a perdoar, é o que Paulo está a dizer. Temos que nos apressar a perdoar. Aquela pessoa, aquele tal que o entristeci, já está há muito tempo triste. Por outras palavras, ele está a dizer, ele está há muito tempo afastado de vós, ele está triste. Lembrem-se que a determinação de Paulo é assim: ponham na rua este iníquo. Mas ele já está há muito tempo triste. Não é bom que isto aconteça, para que não sejamos vencidos por Satanás. Ele agora vem dar o dito, enquanto não entrega-se ao diabo, agora vai dizer: a gente fez olha, nós fizemos um disparate. Nós, igreja, eu, vocês todos, eu sou a causa da vossa tristeza, eu vos impus isto, vocês foram obedientes a mim, vocês em tudo me têm sido obedientes, e agora nós pusemos aquele irmão tanto tempo de parte que ele está triste, ele está angustiado. Na verdade, numa linguagem hoje mais moderna, ele está deprimido. Daí que eu sei, irmãos, eu sei hoje quantas pessoas hoje, cristãs, que vivem debaixo de depressão e tomam até antidepressivos para poderem estar, às vezes até para poder ir à igreja. Eu conheço pessoas, eu vi isso também com os meus olhos, que tinham que tomar comprimidos para enfrentar a igreja pela manhã ou pela tarde ou o que fosse.
Tal era o espírito, tal era o ambiente de cortar a faca nessa igreja, que a malta toda tinha que andar a tomar remédios para se aturarem uns aos outros. Enganados por quem? Oprimidos por Satanás. Oprimidos por Satanás. E por isso Paulo diz assim, não podemos ignorar os ardis do diabo. O diabo é astuto. Nós fizemos asneira. É o que Paulo está a fazer. Fizemos asneira. Vamos perdoá-lo. Vamos perdoá-lo, vamos falá-lo, vamos chamar esse homem, vamos chamar essa pessoa e vamos juntá-lo outra vez ao corpo. Irmãos, há tantas pessoas desgarradas, afastadas. Outras que estão na igreja, mas estão completamente arrebentadas. Porquê? Porque sobre elas pousa o peso da condenação da liderança. Pessoas são postas de parte. Passam-se pelas pessoas e não se cumprimenta. Que é para a pessoa sentir que está de castigo. E passa outra e diz assim, olha, vocês agora vão estar uma temporada sem falar com o fulano tal porque ele está no hospital espiritual. Como é que um hospital espiritual põe uma pessoa isolada para não falar com ninguém? Que raio de hospital é esse? Parece um hospital, mas é dos malucos. Ou a solitária da prisão. Como é possível alguém isolar uma pessoa? Então vem aquela explicação. É porque quando alguém não está bem, está doente, temos que isolar a enfermidade para não contaminar os outros. E isso é completamente o oposto de Jesus Cristo. Jesus Cristo manda juntar, Jesus Cristo manda congregar, Jesus Cristo manda assim, confessai as culpas uns aos outros para que sareis, para que sejais sarados. Falai uns com os outros as vossas fraquezas, ajuntai-vos, perdoai-vos. É o que Paulo está aqui a dizer na sua carta. Ele vem mansinho e vem dizer, amados, temos que perdoar o tal, temos que ir lá buscá-lo, já está demasiadamente tempo sozinho, ele está demasiadamente afastado, ninguém conversa com ele, temos que ir lá buscá-lo, temos que juntá-lo, temos que ir lá perdoá-lo. Fizemos asneira. Não podemos ignorar os ardis de Satanás. E o diabo é astuto com estas coisas. E as pessoas ficam doentes mentalmente até, irmãos, infelizmente. Infelizmente. Esse não é o olhar de Jesus Cristo. Esse não é o olhar de Jesus. Jesus diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Vinde a mim. Estás mal? Anda cá. Não te afastes? Anda cá. O quê? Ninguém fala contigo? Anda cá. O quê? Não te entregaram-te a Satanás? Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Vinde a mim, vós que estáis oprimidos e cansados, e eu vos aliviarei. Vocês ouviram, amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar pela igreja toda, pelos irmãos, pelo este povo, para que o Evangelho não seja morto, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Vamos dar as mãos uns aos outros. E se você conhece alguém, pessoas da família, amigos, que estão a viver um Evangelho que não é Evangelho, mas é palavras de morte, nós vamos orar por eles, vamos ajudá-los em oração, para que eles sejam verdadeiramente livres desse espírito demoníaco, porque nós temos de ter cuidado, não podemos brincar com coisas do diabo, não podemos entregar ninguém a diabo, não podemos fazer nada disso, não podemos fazer nada disso, glória a Deus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos hoje, a igreja ora, Senhor, clamando pelos teus filhos, clamando por toda a igreja de norte a sul de Portugal, Senhor, clamando por todos esses amados irmãos que estão como este tal em Coríntios, que andam desgarrados, postos de parte, que ninguém quer saber deles, que foram maltratados, que foram postos de um modo, apesar de que provavelmente muitos deles até falharam, como este falhou, pessoas que cometeram erros, mas Senhor, todos nós cometemos erros e Tu perdoaste a todos nós, Senhor, e nos tens como
filhos, Senhor. Por isso, Senhor, os teus filhos, Senhor, nós te pedimos, essas ovelhas que andam desgarradas, perdidas, que tu possas, Senhor, atraí-las ao bom pasto, não só aqui nesta igreja, mas a todas as igrejas que tu tens levantado, Senhor, que são bom pasto por Portugal fora, de norte a sul de Portugal, Senhor. Junta essas ovelhas, Senhor, para que elas sejam saradas, para que a tristeza seja arrancada dos seus corações, no nome de Jesus. Senhor, nós oramos esta manhã para que todo o espírito da morte saia da vida dos cristãos, saia da vida dessas ovelhas que são tuas ovelhas, Senhor. Lembra-te, Senhor Jesus, que tu disseste, Senhor, que as minhas ovelhas, Senhor, seguem a minha voz. Oh, Senhor, nós te pedimos, Senhor, Jesus, que o teu Espírito se mova de norte a sul de Portugal e que junte as ovelhas nos pastos, Senhor, que tu tens levantado. Senhor, aqueles pastos que estão secos, aqueles pastos, Senhor, que estão que nem aqueles cogumelos que trazem morte, aquelas panelas onde há morte, Senhor. Afasta as tuas ovelhas dessas panelas no nome de Jesus, Senhor. Tira essas pessoas dessas panelas, tira essas pessoas dessa morte, Senhor, em o nome de Jesus. E nós repreendemos agora todo o espírito da morte, repreendemos todo o espírito de cansaço espiritual, repreendemos agora no nome de Jesus todo o espírito de depressão, que caia por terra agora mesmo em nome de Jesus, e declaramos esses nossos amados irmãos libertos pela graça de Deus em nome de Jesus Cristo. E agora, se você conhece alguém assim, diga o nome dessa pessoa em oração. Senhor, eu oro para este meu irmão, eu oro para esta família, Senhor. Ó Senhor, ajuda esta família, ajuda esse meu irmão a sair dessa depressão, a sair disso que é diabólico, no nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Oh, Santo Espírito, mostra-te, Senhor. Ajuda, Senhor. Fala ao coração. Atrai as ovelhas aos verdadeiros pastos desta nação, Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora você diga assim comigo: Pai, eu oro pelo meu irmão que está à minha direita, pelo meu irmão que está à minha esquerda. Te quero agradecer pela vida deles, Senhor. Ajuda-os também, que nenhum deles se perca e, acima de tudo, que possamos sempre ouvir o Evangelho, que a palavra do Senhor seja real, que quando formos ler a Bíblia, possamos ler a Bíblia com os olhos de Cristo, para que não haja morte na panela. É esse o nosso desejo, Senhor. Abençoa os meus irmãos, abençoa as suas famílias. Senhor, nós te oramos também pela cura deles, quer emocional, quer física. Cura os nossos irmãos, Senhor. Ajuda, Senhor, as suas casas, as suas famílias, que todos os desafios